Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Hoje eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, já há 3 anos. E eu decidi fazer esse vídeo pra vocês, pra contar um pouquinho da minha trajetória, como que eu vim parar aqui na Irlanda, que eu tive uma história muito diferente, muito louca, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero contar um pouquinho do nosso processo do visto, se foi difícil, se foi fácil, como foi nossa adaptação aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e vem comigo. Bom, minha história com a Irlanda começou um pouquinho maluca, porque primeiramente, diferente de muitas pessoas que estudam um país para vir fazer intercâmbio ou já tem viagem para cá, sonham em vir para cá, comigo foi diferente porque uma amiga veio para Dublin fazer intercâmbio e me convidou para vir conhecer. Fiquei 4 dias apenas aqui, a gente viajou para outros países, mas a minha volta do Brasil era daqui. E aí, quase indo embora, eu fui pra balada, que é a balada mais conhecida pelos brasileiros aqui, que é a Dices. E lá, tô lá na balada, vejo um gatinho, e o gatinho hoje é o meu marido. A gente sempre fala que a gente casou na balada. No dia seguinte a gente se viu, a gente continuou se falando. Eu nunca me dei bem com uma pessoa como eu me dei bem com ele, a gente se deu super bem desde o início. E aí no outro dia já era a minha passagem de volta pro Brasil e eu acabei indo pro Brasil. Só que a minha sorte também era que o Jack tava indo embora da Irlanda porque ele veio pra cá a trabalho. Na verdade era um estágio de trabalho que durava durante 6 meses e naquele dia da Dices era a festa de despedida dele da Irlanda e eu tive a sorte que os dois estavam voltando pro Brasil. O Jack voltar pro Brasil, ele já tinha planejado uma viagem por alguns países aqui da Europa e eu, muito louca, falei, eu vou com você. Naquela hora ele pensou que eu era maluca, que eu era rica, que eu era qualquer outra coisa, mas achou que eu não ia topar. E no fim, eu não topei? Topei. Fui pro Brasil, como eu falei, fui pro Brasil. Lá no Brasil a gente planejou tudo pelo WhatsApp. Em um dia a gente planejou a viagem por WhatsApp. E numa semana seguinte que eu já tinha voltado, eu voltei pra Europa. Então eu voltei pra Europa, encontrei com ele. A gente passou por 3 países no total. Fomos pra Ilhas Canárias, aí depois a gente foi pra Marrocos. E detalhe, meu pai tinha medo de eu ir pra Marrocos. Eu não contei pra ele, eu só contei na hora que eu tava lá. Eu mandei a foto do aeroporto, tava lá, Marrakech. E aí o meu pai quase surtou porque ele tinha medo, né, desse pessoal de Marrocos, de me vender a troco de camelo. E o pior, ele nem conhecia o Jack, né? Porque fazia uma semana que a gente tinha se encontrado. Então assim, foi uma viagem super maluca e eu amei conhecer Marrocos. Se você tiver a oportunidade, vá, feche o tour, vá, porque a viagem é demais e foi a melhor viagem, uma das melhores viagens que eu tive aqui até hoje. E depois a gente foi pra Veneza, né? Terminamos em Veneza, no passeio lá de gôndola, todo romântico. Foi uma viagem muito especial. E depois eu já voltei pro Brasil. E um dia depois o Jack também voltou. Só que a gente tinha um empecilho. O empecilho era que éramos de cidades diferentes, de estados diferentes no Brasil. Então eu era de São Paulo. Na verdade eu morava com os meus pais antes de vir pra Dublin. Eu morava em Mogi das Cruzes, que é uma cidade que fica uns 40 minutinhos da capital. E o Jack em Curitiba, no Paraná. Então tinha esse empecilho de distância, mas eu não desisti. A gente continuou conversando, trocando mensagens, falando em vídeo. E depois de um mês, eu resolvi ir pra Curitiba. O Jack tentou dar uma desculpinha que não ia me ver, porque tava sem dinheiro, porque ele não tinha conseguido trabalho ainda, né, voltando pra lá. Mas como eu já tinha voltado pro meu trabalho, tava dura, viu? Tinha parcelado tudo em 10 vezes no cartão, mas eu arrisquei e parcelei de novo mais uma passagem e fui atrás dele em Curitiba. Chegando em Curitiba, conheci minha sogra, a família, meu sogro, minha cunhada, todo mundo. Foi muito legal e eu também fui muito legal lá, né? Porque a gente tem que fazer aquela média pra sogra quando a gente, né? E aí passou um mês depois, ele foi conhecer minha família em Mogi e deu tudo certo, ele me pediu em namoro. Até que enfim ele me pediu em namoro. Também, depois de tudo que eu fiz por ele, vim atrás dele na Europa, fui atrás dele em Curitiba, não, ele
Não adianta, ela não vai me largar e vamos assumir isso daí. E no final deu certo, ele me pediu em namoro. Só que nesse namoro à distância, né, era ponte aérea todo fim de semana. Eu ia pra Curitiba, ele vinha pra Mogi. E a gente ia revezando. Passou uns meses, uns 2, 3 meses, a mesma empresa que ele trabalhou aqui na Irlanda, no estágio, chamou ele pra trabalhar full time. Ou seja, ele já aceitou, só que ele não poderia ir naquele ano porque ele voltou pro Brasil para terminar realmente o último ano de faculdade, que ele cursava engenharia de computação. Então ele não poderia não terminar o curso. Então a empresa se propôs a esperar para ir no próximo ano, que no caso foi em 2018, quando a gente chegou aqui. Nessa de deixando rolar, a gente chegou num acordo e a gente resolveu casar. Na verdade, o meu pai disse, ou você casa ou você casa. E a gente não teve muita escolha, então a gente casou. Na verdade, a gente teve escolha, a gente escolheu ficar juntos e graças a Deus a gente se dá super bem, deu tudo certo. Então não tem tempo de namoro, né? A gente se conheceu, ó, namorou, noivou e casou tudo em um ano. Depois que a gente resolveu se casar, a gente se casou em 5 meses e foi um casamento lá na minha cidade, com pouquíssimas pessoas, porque a gente tava vindo pra cá, então a gente não podia gastar tanto. Mas a gente fez uma celebração muito especial, muito incrível, com pessoas que a gente leva no coração e a gente não se arrepende de nada. Foi, na verdade, um casamento e uma despedida ao mesmo tempo. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo aqui pra vocês acompanharem. Bom, e como foi para conseguir o visto pra gente chegar aqui já com tudo prontinho? Nós viemos com tudo pronto por uma assessoria. Então a empresa que o Jack veio ao trabalho contratou uma assessoria para nos ajudarmos com toda essa parte burocrática dos vistos, da nossa acomodação, de tudo que a gente precisava para chegar até aqui. O visto levou mais ou menos desde a aplicação até ficar pronto em torno de 1 mês. O visto do Jack era o Stamp 1, que é um visto para trabalho, mas você fica conectado, ligado a uma empresa por determinado período de tempo. No caso são 2 anos, então para você morar e trabalhar no país com esse visto, você tem que ficar ligado a uma empresa que te patrocine durante esses 2 anos. E aí, tendo essa aplicação de visto aprovado, eles já organizaram toda a nossa vinda. Então a gente teve a opção de trazer os nossos pertences do Brasil. Então eu trouxe muita coisa, eu trouxe coisas que não precisava trazer. Eu trouxe sapato de salto, várias botas, casaco que não esquenta aqui. Então assim, eu trouxe muita coisa que realmente não valeu a pena, sabe? Mas chegaram as minhas coisas todas certinhas, elas vieram de navio, chegaram aqui em torno de uns 2, 3 meses depois que eu já tava aqui na Irlanda, mas deu tudo certo, a empresa foi 10. Quando chegamos aqui, já tínhamos um apartamento para ficarmos durante 1 mês, até a gente conseguir a nossa casa, tudo certinho. Essa empresa também nos ajudou com a acomodação, ou seja, a gente passou para eles quanto que nós queríamos pagar de aluguel, qual a localização, se era um quarto, se eram 2, quais eram as nossas preferências. Eu queria morar no centro quando eu cheguei, por quê? Porque eu sempre morei no centro a minha vida toda. No Brasil, lá em Mogi, eu também morava no centro. Meus pais moram no centro até hoje, então tinha muito essa facilidade, né? Tanto que a gente ia poder economizar com transporte público, por mais que a empresa que o Jack trabalhava era longe e precisava de um transporte, eu não precisava. E aí a gente conseguia ver os apartamentos pelo site do Daft, o daft.ai, que é o site que a gente costuma procurar casas aqui para locação. Depois que a gente viu no site, no Daft,
e aí a gente entregou uma lista com os apartamentos que davam match pra gente. Essa assessoria ficou um dia todinho visitando os apartamentos junto conosco. E aí a nossa casa escolhida foi a última da lista. A gente ficou da 1 da tarde às 7 da noite. Eu não estava entendendo nada que a mulher tava falando, porque eu vim pra cá praticamente sem inglês. Era um dos meus maiores medos, porque quando eu vim pra cá, o meu visto, o Jack ficou com Stamp 1, eu fiquei com Stamp 3, que é o visto de acompanhante. Mas na época eu não podia trabalhar, eu só podia morar aqui. E aí eu teria que conseguir um trabalho, se eu quisesse voltar para minha área de trabalho, que é eu trabalhava no banco no Brasil, no Banco Bradesco. Trabalhei há 8 anos. Meu último cargo foi gerente de contas pessoa física. E eu deixei tudo pra trás pra ir atrás do meu sonho, que o meu sonho sempre foi ter essa experiência fora do Brasil. Poder aprender inglês, de poder trabalhar na minha área fora. E no fim das contas, eu não podia trabalhar. Então, tinha um pouco dessa barreira pra mim e a barreira do inglês. Eu não podia trabalhar, eu teria que conseguir uma empresa que me desse sponsor pra virar o visto do Jack, no caso, e também a barreira do inglês. Mas no fim, nós conseguimos a nossa casa e aí o segundo passo foi a minha escola de inglês. Eu já vim com o intercâmbio, na verdade com a escola fechada do Brasil, porque como eu disse, eu não tinha inglês, meu inglês era muito ruim, então eu precisava aprimorar, eu precisava aprender para poder me comunicar aqui, para pelo menos saber falar o básico, pelo menos saber pedir alguma coisa no restaurante. E aí foi que eu entrei na escola. E foi excelente porque eu comecei a conhecer outras pessoas, eu cheguei sozinha, era tudo novo pra mim, era novo o meu casamento, o país, eu não tinha amigos aqui ainda, então no início foi um pouco desesperador, mas quando você vem em casal, o outro ajuda, o outro te dá um incentivo, mostra que você não tá sozinho, então você tem um apoio. E o Jack foi fundamental, o Jack realmente mudou a minha vida, deu pra vocês perceberem, não precisa colocar essa parte. O Jack é meu editor. Enfim, voltando da escola. Eu estudei aqui em Dublin, na escola de Língua Viva, que foi uma recomendação dessa empresa de intercâmbio. Eu não vou indicar a empresa pra vocês, porque essa empresa fechou. Infelizmente, ela fechou. E a escola de Língua Viva foi uma escola muito, muito boa, que eu amei estudar lá, super recomendo a escola, estudar de manhã, porque de tarde tinha pouco mix de nacionalidade, mas de manhã foi extraordinário, conheci várias pessoas, e aí foi como eu consegui fazer um círculo de amizade, só que como eu não podia trabalhar, o que eu fiz? Eu criei uma página no Instagram como hobby na época, que eu ia nas perfumarias, que eu ia no mercado, eu ia nas lojas, eu queria dar dicas de como a gente podia gastar menos fazendo mais, né? Com produtinhos de beleza, com tudo que envolvia o universo feminino, que era do More with Less. E foi aí que eu fui me conectando mais com pessoas, foi tendo uma troca muito bacana com as seguidoras. E o Instagram foi crescendo e eu vi a necessidade de mudar o nome pro meu nome, né? Pra minha marca pessoal, que é Rafaela P.Albuquerque. Se você não me segue lá, já aproveita pra seguir. Tem muita dica bacana e todo dia eu tô dando dica por lá. Então eu comecei a trabalhar com redes sociais. Pra mim, no início era um hobby, mas como demanda muito tempo, criação de conteúdo, planejamento, estratégia, eu comecei a aprender a mergulhar nesse universo. E paralelo a isso, eu sempre tive o desejo muito forte no meu coração de voltar para minha área de trabalho, né? Porque eu estudei no Brasil, eu fiz administração, fiz a pós em gestão empresarial, então eu não queria perder esse tempo, né? Esses anos de estudo. Nada é perdido, porque todo conhecimento é muito válido, mas eu queria continuar minha carreira aqui. Como eu ainda não tinha o inglês que eu me sentia segura, e eu pedi muito a Deus para que Ele me desse um caminho para que eu pudesse voltar para minha área, para que eu pudesse me sentir pertencida ao país e não depender só do Jack financeiramente. Eu queria estar junto em casa e a gente tinha apenas uma renda. Querendo ou não, a gente era um pouco limitado por isso, entendeu? Depois de muita oração, o nosso visto, na verdade o meu visto, mudou. Muitas pessoas estavam indo embora da Irlanda na época e foi feito um movimento muito forte, muito grande, que eles estavam lutando já há muito tempo pro visto de acompanhante mudar pro visto 1G, que é o visto que permite moradia e trabalho, porque não faz sentido nenhum a gente vem com os nossos maridos e não poder voltar pra nossa carreira, não poder ter nossa liberdade financeira. Eu não entendia isso,
Mas Deus foi muito bom e o governo mudou o visto depois de um ano que eu tava aqui. E aí eu comecei a procurar trabalho. No início, eu comecei como babysitter, que não mora na casa das famílias. E aí eu tive 2 famílias que eu fiquei com eles em torno de 1 ano e meio. Eu criei muitos vínculos, foi muito bacana. Eu aprendi muito com as crianças porque eles não eram bebezinhos. Então eu conseguia me comunicar, eu consegui tirar o máximo que eu pude de experiência de inglês ali para eu poder seguir. E nessas 2 famílias, elas eram muito próximas, eram praticamente no mesmo quarteirão, mas não era próximo à minha casa. E a gente tinha um orçamento limitado, eu pagava a minha passagem de ida e a volta eu voltava a pé para casa. Então era 1 hora para mais de caminhada, que era de D4 até D1, mas valeu a pena porque eu amava as crianças, eu super me dei bem com eles e foi uma experiência que hoje eu vou levar pro resto da minha vida e que me ajudou a conseguir o meu trabalho atual. E foi então que eu consegui um novo emprego na área de beleza. Como consultora de beleza, na verdade eu era vendedora no Duty Free do aeroporto e também numa loja aqui no centro de luxo. Eu era contratada por uma agência e eles que me designavam para qual marca que eu ia trabalhar em tal dia. Então eu já trabalhei com Clarins, com Dior, no ramo de perfumaria, Huda Beauty, que eu amo de paixão. Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco e aí tinha muito customer service, a gente tinha que conversar com o cliente, então comecei a falar mais, comecei a me desenvolver mais. Só que os horários pra mim eram muito tensos, porque eu tinha 2 empregos. Eu saí de uma família, fiquei com esse trabalho de vendedora e à tarde eu tinha o trabalho de babá. Eu ia de madrugada pro aeroporto, que meu shift começava às 5, eu fazia das 5 às 11 e à tarde eu tinha família. As horas da família reduziram, então eu passei a ter 2, 3 dias com família e os shifts do aeroporto também. Então era muito pesado pra mim, eu chegava muito cansada e eu comecei a ver que eu tava deixando a minha família de lado e isso não tava fazendo bem pra mim porque eu não tinha nem tempo pra mim, nem pra eu me cuidar. E aí passou um tempo, uns 6 meses nessa rotina, eu larguei o aeroporto, fiquei com a família e tomei coragem de me aplicar pra minha área de trabalho, que era o que eu sempre quis. Eu cheguei aqui já com o objetivo, quando esse visto saiu, quando o visto mudou, eu tinha o objetivo de conseguir o meu trabalho pelo menos durante 1 ano. Eu coloquei isso como meta e eu fui atrás disso. Eu entrei em outros trabalhos por conta do inglês, porque eu não tinha experiência e foi excelente para eu ter confiança e ir atrás do meu tão sonhado trabalho. E foi aí que eu comecei a me aplicar todos os dias. E aí depois de tantos nãos, continuei aplicando e eu falei pro Jack e pra Deus que seria a última tentativa que eu ia fazer. Se eu não conseguisse passar naquela entrevista, eu já tava com uma entrevista marcada, se eu não conseguisse passar naquela entrevista, eu já tava disposta a voltar pro Brasil, eu não queria mais ficar aqui. Fui com medo mesmo, eu até treinei, mas chega na hora, a gente fica nervoso. Entrevista em português a gente já fica nervoso, agora imagina entrevista em inglês. Fiz a entrevista, saí daquela entrevista já chorando, falei que não ia, que eu não passei, porque eu achei que eu tinha ido mal. E passou alguns dias, eu recebi um telefonema e falaram que eu passei e eu consegui a minha vaga. E hoje eu tô trabalhando num banco, eu voltei pra área do banco aqui na Irlanda. Eu não trabalho em agência bancária, eu não queria trabalhar em agência, e aí eu tô trabalhando num departamento aqui dentro de um banco. Graças a Deus, hoje eu tô aprendendo muito lá, gosto muito do meu trabalho, me sinto feliz lá, me sinto confortável trabalhando lá, todo dia aprendendo um pouquinho. Tem sido uma experiência muito bacana pra mim profissionalmente, pessoalmente, e hoje eu posso dizer que eu me sinto pertencida à Irlanda. Parece clichê, mas não é. Eu não escolhi a Irlanda me escolheu e me abraçou. Hoje a gente construiu a nossa vida aqui, a gente tem nossos amigos. Sinto muita falta da minha família, muita falta dos meus amigos no Brasil. Sempre estamos indo todos os anos, desde quando a gente tá aqui, desde quando a gente chegou em 2018, a gente tá indo uma vez ao ano visitar os meus pais, visitar a nossa família, pra matar um pouquinho da saudade, dar um gás, né, pra aquele ano. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu quero trazer aqui pra vocês como foi a minha trajetória até conseguir o meu trabalho. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como que voltar para a área de trabalho, quais foram as minhas estratégias, porque eu deixei bem resumidinho aqui,
Deixem nos comentários que vai ser super prazer contar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve aí, já deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber vídeos novos toda semana. E é isso, eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo, obrigada por terem assistido até aqui e fiquem com Deus!